Os 40 ladrões. Em uma cidade da Pérsia moravam dois irmãos, um chamado Cassim e o outro Ali Babá. Cassim era casado com uma mulher rica e vivia em abundância, enquanto Ali Babá tinha de sustentar a esposa e os filhos, cortando madeira em uma floresta próxima e vendendo-a na cidade. Um dia, quando Ali Babá estava na floresta, viu uma tropa de homens a cavalo envolta em uma nuvem de poeira vir em sua direção. Ele tinha medo de que fossem ladrões e subiu em uma árvore em busca de segurança. Quando chegaram até ali e desmontaram, ele contou 40 homens ao todo. Eles tiraram as rédeas dos cavalos e os amarraram a árvores. O melhor homem entre eles, que Ali Babá julgou ser o capitão, afastou-se um pouco entre alguns arbustos e enunciou: "Abre-te, Sésamo", com palavras tão claras que Ali Babá o ouviu. Uma porta abriu-se nas rochas e, tendo feito a tropa entrar, ele o seguiu, e a porta novamente se fechou por si própria. Ficaram algum tempo lá dentro, e Ali Babá, temendo que pudessem sair e pegá-lo, viu-se obrigado a sentar-se pacientemente na árvore. Finalmente a porta se abriu de novo, e os 40 ladrões saíram. Como o capitão foi o último a entrar, foi também o primeiro a sair, e fez com que todos passassem por ele. Em seguida, fechou a porta, dizendo: "Fecha-te, Sésamo." Cada um dos homens selou e montou seu cavalo. O capitão pôs-se à frente e voltaram assim como vieram. Logo depois, Ali Babá desceu da árvore, foi até a porta escondida entre os arbustos e enunciou: "Abre-te, Sésamo", e a porta se abriu. Ali Babá, que esperava encontrar um lugar sombrio e lúgubre, ficou muito surpreso ao deparar com um espaço grande e bem iluminado, escavado pela mão do homem, em forma de abóbada, iluminado pela luz que vinha de uma abertura no teto. Viu ricos fardos de mercadorias, seda, tecido brocado, empilhados todos juntos, ouro e prata aos montões, e dinheiro em bolsas de couro. Entrou, e a porta fechou-se atrás dele. Não se incomodou com a prata, mas trouxe tantos sacos de ouro quantos achava que poderiam carregar seus jumentos, que estavam pastando lá fora. Carregou-os com os sacos e escondeu tudo isso com feixes. Enunciando as palavras: "Fecha-te, Sésamo." Ele cerrou a porta e foi para casa. Em seguida, conduziu os jumentos para o pátio, fechou os portões, levou os sacos de dinheiro até a mulher e os esvaziou diante de seus olhos. Pediu-lhe que guardasse segredo e disse que ia enterrar o ouro. "Deixa-me primeiro medi-lo", ponderou a esposa. "Vou pedir a alguém uma medida, enquanto cavas o buraco." Assim, ela correu até a mulher de Cassim e tomou emprestada uma medida. Conhecendo a pobreza de Ali Babá, a irmã ficou curiosa para saber que tipo de grão a esposa dele queria medir, e arteiramente pôs um pouco de sebo no fundo da medida. A esposa de Ali Babá foi para casa e pousou a medida sobre a pilha de ouro, encheu-a e esvaziou-a muitas vezes, para grande alegria sua. Depois disso, levou-a de volta para sua irmã, sem notar que estava colado a ela um pedaço de ouro, que a mulher de Cassim percebeu assim que ela deu as costas. Ficou extremamente curiosa e contou a Cassim quando ele chegou a casa: "Cassim, teu irmão é mais rico do que tu. Ele não conta dinheiro, senão que o mede." Cassim pediu-lhe que explicasse esse enigma, e ela o fez, mostrando-lhe a peça de dinheiro e contando-lhe onde a encontrara. Cassim ficou então com tanta inveja que não conseguia dormir, e foi até o irmão pela manhã antes do nascer do sol. "Ali Babá", disse ele, mostrando-lhe a peça de ouro, "finge ser pobre e mesmo assim medes ouro." Com isso, Ali Babá percebeu que, graças à tolice de sua esposa, Cassim e a mulher sabiam de seu segredo. Assim confessou tudo e ofereceu uma parte a Cassim. "Espero isso, sim", aceitou Cassim, "mas preciso saber onde encontrar o tesouro, senão eu descobrirei tudo, e tu perderás tudo." Ali Babá, mais por bondade do que por medo, falou-lhe da caverna e das palavras próprias para usar. Cassim deixou Ali Babá, com a intenção de chegar antes dele ao tesouro e ficar com tudo para si. Levantou-se cedo na manhã seguinte e partiu com 10 mulas carregadas com grandes baús. Logo encontrou o lugar e a porta na rocha. Enunciou: "Abre-te, Sésamo", e a porta abriu-se e fechou-se atrás dele. Seus olhos poderiam ter festejado durante o dia todo com a visão dos tesouros, mas ele logo se apressou em coletar tudo o que fosse possível. No entanto, quando estava pronto para sair, não conseguia lembrar-se das palavras que dizer, com seus pensamentos perdidos em suas grandes riquezas. Em vez de "Sésamo", disse: "Abra-te, cevada", e a porta continuou fechada. Enunciou vários tipos diferentes de grãos, todos exceto a palavra certa, e a porta continuava cerrada. Ficou muito amedrontado não só com o perigo que corria,
mas também com o fato de ter esquecido a palavra, como se jamais a tivesse ouvido. Aproximadamente ao meio-dia, os ladrões voltaram à caverna e viram as mulas de Cassim vagar pelo lugar com grandes baús às costas. Isso lhes serviu de alarme. Sacaram os sabres e foram até a porta, que se abriu com as palavras do capitão: "Abre-te, sésamo." Cassim, que tinha ouvido o tropel das patas dos cavalos, resolveu vender caro a vida, e por isso, quando a porta se abriu, saltou e jogou o capitão ao chão. No entanto, o esforço foi vão, pois os ladrões logo o mataram com golpes de sabres. Ao entrarem na caverna, eles viram todos os sacos prontos e não conseguiam imaginar como é que alguém tinha entrado sem saber o segredo. Esquartejaram o corpo de Cassim e pregaram os 4 pedaços dentro da caverna para assustar qualquer pessoa que se aventurasse a entrar, e partiram em busca de mais tesouros. Assim que caiu a noite, a mulher de Cassim ficou muito inquieta, correu até ao cunhado e revelou-lhe aonde tinha ido o marido. Ali Babá fez tudo o que pôde para confortá-la e partiu para a floresta em busca de Cassim. A primeira coisa que viu ao entrar na caverna foi o corpo do irmão. Horrorizado, colocou-o em um de seus burros e sacos de ouro sobre os outros 2, e cobrindo tudo com alguns feixes, voltou para casa. Conduziu os 2 burros carregados de ouro para seu próprio pátio e levou o outro para a casa de Cassim. A porta foi aberta pela escrava Morgiana, que ele conhecia e sabia que era corajosa e astuta. Descarregando o jumento, instruiu-a: "Este é o corpo de teu senhor que foi assassinado, mas a quem devemos enterrar como se tivesse morrido em sua cama. Voltarei a falar contigo, mas agora dize à tua senhora que cheguei." Ao saber da sina do marido, a mulher de Cassim desfez-se em lamentações e lágrimas, mas Ali Babá propôs-lhe levá-la para viver com ele e sua mulher se ela prometesse seguir seus conselhos e deixar tudo para Morgiana, e com isso ela concordou e enxugou as lágrimas. Enquanto isso, Morgiana procurou uma farmacêutico e pediu-lhe umas pastilhas. "Meu pobre senhor", lamentou, "não consegue comer nem falar, e ninguém sabe qual é o mal que o aflige." Levou as pastilhas para casa e no dia seguinte voltou chorando e pediu uma essência que só era ministrada àqueles que estão moribundos. Assim à noite, ninguém ficou surpreso ao ouvir os miseráveis guinchos e gritos da mulher de Cassim e de Morgiana, contando a todos que Cassim estava morto. No dia seguinte, Morgiana foi a um velho sapateiro que abria cedo sua barraca perto dos portões da cidade, pôs um pedaço de ouro em sua mão e ordenou-lhe que a seguisse com sua agulha e linha. Tendo-lhe vendado os olhos com um lenço, ela o conduziu ao quarto onde jazia o corpo, retirou a faixa que o cobria e lhe ordenou que costurasse as partes, e depois disso ela lhe vendou os olhos de novo e o levou para casa. Em seguida, sepultaram Cassim, e Morgiana, sua escrava, o seguiu até ao túmulo, chorando e arrancando os cabelos, enquanto a mulher de Cassim ficava em casa, dando gritos de lamentação. No dia seguinte, ela foi viver com Ali Babá, que deu a loja de Cassim a seu filho mais velho. Ao retornar à caverna, os 40 ladrões ficaram atônitos ao descobrir que o corpo de Cassim tinha sumido, bem como alguns de seus sacos de dinheiro. "Com certeza fomos descobertos", concluiu o capitão, "e estaremos perdidos se não conseguirmos descobrir quem sabe nosso segredo. 2 homens devem ter sabido disso. Matamos um, agora temos de encontrar o outro. Para esse propósito, um de vocês que seja ousado e ardiloso deve ir à cidade vestido como viajante e descobrir a quem matamos, e se os homens comentam as estranhas circunstâncias de sua morte. Se esse mensageiro fracassar, deve perder a vida, para que não sejamos traídos." Um dos ladrões apresentou-se e ofereceu-se para a tarefa, e depois que os restantes o aplaudiram vivamente pela coragem, ele se disfarçou, e aconteceu que entrou na cidade ao amanhecer, exatamente ao lado da barraca de Babá Mustafá. O ladrão o cumprimentou e lhe desejou bom dia, dizendo: "Homem honesto, como te é possível ver para costurar em tua idade?" "Velho como sou", replicou, "tenho muito bons olhos, e crerás em mim quando eu te contar que costurei as partes de um defunto em um lugar onde eu tinha menos luz do que tenho agora." O assaltante ficou radiante com sua boa sorte, e dando-lhe um pedaço de ouro, quis que lhe fosse mostrada a casa onde ele havia costurado o defunto. A princípio, Mustafá recusou-se a fazê-lo, argumentando que seus olhos tinham sido vendados, mas quando o ladrão lhe deu outra peça de ouro, ele começou a pensar que poderia lembrar-se das voltas que tinha percorrido se tivesse os olhos vendados como antes. Este expediente teve êxito.
O ladrão em parte o conduziu, em parte foi guiado por ele até estarem bem diante da casa de Cassim, cuja porta o ladrão marcou com uma pedra de giz. Em seguida, bem satisfeito, despediu-se de Babá Mustafá e voltou para a floresta. Depois de algum tempo, ao sair, Morgiana viu a marca que o ladrão havia feito e rapidamente adivinhou que algum mal se avizinhava. E apanhando uma pedra de giz, marcou 2 ou 3 portas em cada lado, sem dizer palavra a seu senhor ou senhora. Entre mentes, o ladrão contou sua descoberta aos companheiros. O capitão agradeceu-lhe e pediu-lhe que mostrasse a casa que havia marcado. Porém, quando chegaram ali, viram que 5 ou 6 das casas estavam marcadas com riscos da mesma maneira. O guia ficou tão confuso que não sabia o que inventar como resposta, e quando voltaram foi imediatamente decapitado por ter fracassado. Outro assaltante foi enviado, e tendo conquistado Babá Mustafá, marcou a casa com giz vermelho. Mas Morgiana mais uma vez o superou em inteligência, e o segundo mensageiro também foi executado. O capitão então resolveu ir ele mesmo, mas, mais esperto que os outros, não marcou a casa, senão que a examinou tão detalhadamente que não poderia deixar de lembrar-se dela. Voltou e ordenou a seus homens que fossem às aldeias vizinhas e comprassem 19 mulas e 38 recipientes de couro, todos vazios, exceto um que estivesse cheio de óleo. Em cada um dos recipientes o capitão pôs um de seus homens, armado até os dentes, e besuntou com óleo tirado do vaso cheio a parte externa dos recipientes. Em seguida, as 19 mulas foram carregadas com 37 ladrões dentro dos recipientes, e com o vaso de azeite, e chegou à cidade no cair da noite. O capitão parou suas mulas na frente da casa de Ali Babá e dirigiu-se a ele, que estava sentado do lado de fora para aproveitar o frescor da noite. Trouxe de longe um pouco de óleo para vender no mercado amanhã, mas agora é tão tarde que não sei onde passar a noite, a menos que faças o obséquio de acolher-me. Embora Ali Babá tivesse visto o capitão dos ladrões na floresta, não o reconheceu sob o disfarce de mercador de óleo. Recebeu-o com cortesia e deu-lhe as boas-vindas, abriu os portões para as mulas entrarem, e foi até Morgiana para mandar-lhe preparar uma cama e um jantar para o hóspede. Levou o desconhecido ao salão, e depois de ter enseado, voltou a falar com Morgiana na cozinha, enquanto o capitão se encaminhou ao pátio com a desculpa de cuidar das mulas, mas na verdade pretendia dar instruções a seus homens quanto ao que fazer. Passando do primeiro vaso ao último, sussurrava a cada um deles: assim que eu jogar algumas pedras da janela do quarto em que vou deitar-me, rasga o frasco com tua faca e sai, e estarei contigo em um instante. Retornou à casa, e Morgiana o levou à sua câmara. Depois disso, então, instruiu Abdala, seu companheiro escravo, a acender o fogo da panela para fazer um caldo para o senhor, que já tinha ido para a cama. Nesse meio tempo, sua lâmpada se apagou, e ela não tinha mais óleo em casa. Não fica constrangida, aconselhou Abdala. Vai até ao pátio e pega um pouco de um daqueles vasos. Morgiana agradeceu-lhe o conselho, pegou o pote de óleo e dirigiu-se ao pátio. Quando chegou ao primeiro vaso, o ladrão dentro dele perguntou em tom baixo: está na hora? Ao encontrar um homem no vaso em vez do óleo que queria, qualquer outro escravo que não fosse Morgiana teria gritado e feito barulho. Mas ciente do perigo que corria seu senhor, planejou uma estratégia e respondeu calmamente: ainda não, mas daqui a pouco. Aproximou-se de todos os vasos, dando a mesma resposta, até que chegou ao vaso cheio de óleo. Ela percebeu então que seu senhor, acreditando que entretinha um mercador de óleo, tinha deixado que 38 ladrões entrassem em sua casa. Encheu o pote de óleo, voltou à cozinha e, tendo acendido o lampião, foi mais uma vez até ao vaso de óleo e encheu um caldeirão com o líquido. Quando o tacho fervia, ela foi e verteu óleo bastante em cada vaso para sufocar e matar o ladrão lá dentro. Quando essa corajosa ação estava terminada, ela voltou à cozinha, apagou o fogo e o lampião, e pôs-se à espera para ver o que aconteceria. Dentro de um quarto de hora, o capitão dos ladrões acordou, levantou-se e abriu a janela. Tudo parecia quieto. Ele jogou algumas pedrinhas que bateram nos vasos. Ele apurou os ouvidos, e como nenhum de seus homens pareceu se mexer, ficou perturbado e desceu para o pátio. Ao chegar ao primeiro vaso, dizendo: estás dormindo? Sentiu o cheiro de óleo quente fervido, e percebeu imediatamente que seu estratagema para assassinar Ali Babá e sua família havia sido descoberto. Constatou que toda a quadrilha estava morta,
e notando que estava faltando o óleo do último vaso, tomou conhecimento da maneira como morreram. Em seguida forçou a fechadura de uma porta que dava para um jardim e, escalando vários muros, conseguiu fugir. Morgiana ouviu e viu tudo isso, e, regozijando-se com o sucesso, foi para a cama e adormeceu. Ao amanhecer, Ali Babá levantou-se e, vendo os vasos de óleo ainda lá, perguntou por que o comerciante não tinha partido com suas mulas. Morgiana pediu-lhe que examinasse o primeiro frasco e visse se havia algum óleo ali dentro. Ao ver um homem, ele recuou aterrorizado. Não tenhais medo, explicou Morgiana. O homem não vos pode fazer mal. Está morto. Quando se tinha recuperado um pouco de seu espanto, Ali Babá perguntou o que tinha acontecido com o mercador. Mercador, exclamou. Ele é tão mercador quanto eu. E contou-lhe toda a história, assegurando-lhe que era um estratagema dos ladrões da floresta, dos quais apenas 3 haviam escapado, e que as marcas de giz branco e vermelho tinham alguma relação com isso. Ali Babá imediatamente concedeu liberdade a Morgiana, afirmando que ele lhe devia a vida. Depois disso, enterraram os corpos no jardim de Ali Babá, e as mulas foram vendidas no mercado por seus escravos. O capitão voltou à sua caverna solitária, que lhe parecia tenebrosa sem seus companheiros perdidos, e tomou a firme resolução de vingá-los matando Ali Babá. Vestiu-se com cuidado e entrou na cidade, onde se hospedou em uma estalagem. No percurso de numerosas viagens até a floresta, trouxe muito material de valor e muito linho fino, e montou uma loja em frente ao estabelecimento do filho de Ali Babá. Deu-se a si próprio o nome de Cogia Hassan, e como era cortês e bem vestido, logo travou amizade com o filho de Ali Babá, e através dele com o próprio Ali Babá, a quem estava sempre convidando para jantar. Com o desejo de retribuir sua gentileza, Ali Babá convidou à sua casa e o recebeu com sorrisos, agradecendo-lhe sua amabilidade para com seu filho. Quando o mercador estava prestes a sair, Ali Babá parou, dizendo: Aonde vais, senhor, com tanta pressa? Não vais ficar e jantar comigo? O comerciante se recusou, dizendo que tinha um motivo, e, quando Ali Babá lhe perguntou qual era esse motivo, ele respondeu: Senhor, é que não posso comer alimentos que contenham um traço de sal sequer. Se for só isso, respondeu Ali Babá, deixa-me informar-lhe que não haverá sal na carne, nem no pão que comeremos hoje à noite. Saiu para dar essas instruções a Morgiana, que ficou muito surpresa. Quem é esse homem, indagou ela, que não come sal na carne? É um homem honesto, Morgiana, respondeu seu senhor. Portanto, faze como te peço. Mas ela não conseguia resistir ao desejo de ver esse homem desconhecido. Portanto, ajudou Abdala a levar os pratos, e em um momento viu que Cogia Hassan era o capitão ladrão e que levava um punhal sob as vestes. Não fico surpresa, murmurou para si própria, com que este homem vil que tem a intenção de matar meu senhor vá comer sem sal, mas vou atrapalhar seus planos. Ela enviou a ceia por Abdala, enquanto se preparava para uma das ações mais ousadas que já puderam ser arquitetadas. Quando a sobremesa havia sido servida, Cogia Hassan ficou a sós com Ali Babá e seu filho, a quem pretendia embebedar e depois assassinar. Enquanto isso, Morgiana pôs na cabeça um ornamento semelhante ao de uma dançarina e apertou um cinto em torno da cintura, do qual pendia uma adaga de punho de prata, e disse a Abdala: Traze teu tambor e vamos divertir o mestre e seu convidado. Abdala levou seu instrumento e foi tocando na frente de Morgiana, até que chegaram à porta, onde Abdala parou de tocar e Morgiana se curvou em uma mesura. Entra, Morgiana, convidou Ali Babá, e mostra a Cogia Hassan o que sabes fazer. E voltando-se para Cogia Hassan, comentou: Ela é minha escrava e minha governanta. Cogia Hassan não ficou nada satisfeito, pois temia que sua chance de matar Ali Babá se tivesse esvanecido no momento, mas fingiu grande interesse em ver Morgiana, e Abdala começou a tocar e Morgiana a dançar. Depois de ter apresentado várias danças, sacou a adaga e fez passes com a arma, por vezes apontando-a para o próprio peito, às vezes ao peito de seu senhor, como se fossem movimentos da dança. Subitamente, sem fôlego, ela arrebatou o tambor de Abdala com a mão esquerda e, segurando o punhal na mão direita, estendeu o tambor até ao senhor. Ali Babá e seu filho depuseram nele uma peça de ouro, e Cogia Hassan, vendo que ela vinha em sua direção, puxou a bolsa para sacar dali um presente, mas enquanto metia a mão na bolsa, Morgiana enterrou-lhe o punhal no coração. Mulher infeliz! Gritaram Ali Babá e o filho. Que fizeste para nos arruinar? Foi para vos preservar, senhor, não para vos arruinar, replicou Morgiana.
Vede aqui, exclamou abrindo a peça falsa das vestes do mercador e apontando para o punhal. Vede que inimigo entretivestes. Lembrai, ele não comeria sal contigo, e que mais precisaríeis para desconfiar? Olhai para ele. É não só o falso mercador de óleo, mas também o capitão dos 40 ladrões. Ali Babá ficou tão grato a Morgiana por salvar-lhe a vida, que lhe propôs que se casasse com seu filho, que consentiu prontamente, e após alguns dias foi celebrado o casamento com muito esplendor. No fim de um ano, sem notícias dos 2 ladrões restantes, Ali Babá presumiu que estivessem mortos e partiu para a caverna. A porta se abriu quando proferiu as palavras: "Abre-te, Sésamo." Ele entrou e viu que ninguém tinha estado lá desde que o capitão havia partido. Levou tanto ouro quanto pôde transportar e retornou à cidade. Contou ao seu filho o segredo da caverna, que seu filho, por sua vez, passou a seus filhos, e os netos de Ali Babá foram ricos até ao fim de suas vidas.